Oi, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu vou gravar aqui uma série de vídeos para, tanto me ajudar quanto ajudar vocês também a estudar para a matéria da professora Samantha, tá? De contabilidade avançada. Vão ser aqui provavelmente 11 vídeos, um para cada tópico da disciplina, para que a gente possa estudar juntos aqui, tá bom? A ideia é que a gente vá resolvendo juntos os exercícios e tente, né, entender ali cada um dos aspectos, beleza? Essa primeira aula vai ser um pouco mais teórica, porque é um tópico de fato um pouco mais teórico, e já vamos lá. Então, primeiras questões aqui que são de verdadeiro ou falso. Então, fala: os relatórios financeiros, segundo o CPC, devem ser elaborados para investidores, beleza? Credores, por empréstimos e outros credores existentes e em potencial, né? Ah, bom, essa frase aqui está perfeita, tá? Essa aqui é de fato, né, a definição do CPC para os relatórios financeiros, tá? Então, é verdadeiro. A segunda aqui. A definição de ativo é um recurso econômico presente, beleza? Que ele é controlado pela entidade legal e ele é resultado de eventos passados. Então, também, né, perfeito aqui, a definição de ativo. Que ele tem que ser um recurso econômico presente, tá? Então a palavra presente é importante, né? É o recurso atual da empresa. Ele é controlado pela entidade e ele é resultado de eventos passados, tá? Então, se a gente pensar, aí, por exemplo, na compra de materiais para estoque, a gente comprou, né, no passado, ele existe hoje no presente, e ele é da entidade, tá? Então, um exemplo bem simples, só para contextualizar. Então, verdadeiro. Próximo. O aumento de capital integralizado pelos acionistas pode gerar o reconhecimento de um ativo. Bom, também perfeito, né? Porque vamos pensar lá, né, que o capital integralizado a gente tem ali no PL, né? Por exemplo, se a gente tiver ali no PL, ah, se a gente colocou ali, sei lá, R$ 10, né, para o PL em crédito, né? Então ele aumentou aqui em crédito em R$ 10. A gente pode ter uma conta lá no ativo, por exemplo, um imobilizado, certo? E esse imobilizado a gente aumenta por débito esses 10 que a gente comprou, ah, e a gente, né, utilizou um capital que foi integralizado ali de fato para gerar o reconhecimento de um ativo, tá? Então essa está perfeito. Né? Aqui, só lembrando, pessoal, tomar cuidado porque o PL, né, é legal, ele pode gerar reconhecimento de ativos, porque pensa assim, você pega o dinheiro, coloca ali na empresa, né? E aí usa esse dinheiro para alguma coisa, né? Para comprar estoque, para pagar funcionários, para comprar materiais, comprar computadores, sei lá, pagar patente. Então você de fato aumenta o ativo, mas não receitas, tá? Então toma cuidado só que o PL não gera a integralização de capital no PL não gera receitas, tá? Ou despesas, tá? Isso é importante a gente sempre ter em mente. Beleza? Então, essa também tá verdadeira. Perfeito. Próximo. Então, um passivo, a definição de um passivo, né? É uma obrigação presente, legal, da entidade de receber um recurso econômico, opa, como resultado de eventos passados. Bom, aqui, né, já fica claro que passivo é sempre aquilo que a gente tem que pagar, né? Então, pensa ali em dívidas, em fornecedores. Então, é de fato uma obrigação presente, é de fato um resultado de eventos passados, mas não é de receber, tá? É de pagar, né? Um recurso econômico, né? Então, tá errado, falso, né? Porque não é receber é transferir, né? Um recurso econômico, né? Pagar o recurso econômico. Próxima. O recebimento de produtos com pagamento no futuro gera o reconhecimento de um passivo. Bom, então, também parece correto, né? O recebimento de produtos, então a gente
recebeu produtos, tá? A gente vai pagar só no futuro, então pensa que a gente vai pagar aí no crédito, por exemplo, mas a gente tem que reconhecer como um passivo, porque a gente vai ter que reconhecer esse pagamento no futuro como um passivo. Que a gente já tem os produtos, a gente já detém o controle desses produtos, então de fato a gente gerou uma obrigação de pagar. Por exemplo, fornecedores. Então, pagamento de fornecedores é de fato um passivo e tem que ser reconhecido, tá? Então, verdadeiro. Próximo, recebimento de serviços com pagamento a prazo, tá? Não gera o reconhecimento de um passivo. Bom, esse aqui na verdade é bem parecido, né? Só trocou serviços, né, por produtos na anterior, mas é a mesma lógica. Se você já recebeu um serviço ou produtos e vai pagar a prazo, né? Então você vai criar uma conta fornecedores aí, numa dívida, você tem que reconhecer sim no seu passivo essa dívida. Então, gera sim reconhecimento de um passivo, tá? Então, não gera, não, né? Ele gera sim o reconhecimento de um passivo. Beleza? Próximo, a realização de um pedido de compra de produtos, tá? Então a gente pediu para comprar produtos com pagamento no futuro, beleza? Gera o reconhecimento de um passivo. Ó, aqui tem uma sutileza importante que é o quê? A gente realizou o pedido de compra. Nos outros, se vocês notarem, a gente já recebeu. Então a gente já detém ali o controle, né, desse produto, desse serviço. A gente já tem ele, a posse. Aqui a gente só pediu. É como se a gente tivesse feito ali, escrito num papel, falando assim, ó, eu quero comprar 10 materiais para estoque. Só que a gente ainda não comprou. Então, de fato, só quando a gente fizer ali a compra, né, deter ali a posse de fato desse produto, a gente reconhece. Então, nesse caso, a gente não pode gerar o passivo porque a gente só fez o pedido, né? A gente nem sabe se vai ser aprovado, se o fornecedor vai querer renegociar alguma coisa. Então, a gente tem que, a gente não reconhece ainda um passivo, tá? Então, tá falso. Então, próximo. O recebimento antecipado de clientes para a prestação de um serviço no futuro. Tá, então vamos lá. A gente recebeu antecipadamente de um cliente. Então a gente vai prestar um serviço só que a gente recebeu antes de prestar esse serviço. Então a gente vai prestar o serviço no futuro. Não gera reconhecimento de um passivo. Então, é mais ou menos a mesma ideia do anterior, né? A gente já recebeu, nesse caso, a gente já recebeu um pagamento de um serviço que a gente vai prestar no futuro. Se a gente já recebeu, a gente tem uma dívida para pagar, né? Tem um passivo ali para fornecer ao cliente aquele serviço. Então, esse não está errado, né? Ele gera sim o reconhecimento de um passivo que a gente já recebeu e a gente vai prestar no futuro o serviço. Então, a gente tem ali meio que uma dívida, né? Entre aspas, para pagar para esse cliente. Beleza? Então, falso aqui porque ele de fato gera o reconhecimento de um passivo. Próximo. Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade, legal, após a dedução de todos os seus passivos. Bom, aqui também, né, perfeito, porque basicamente o que a gente tem aqui é aquela equação fundamental, né, que o patrimônio líquido vai ser igual a todos os ativos da entidade menos todos os passivos, né, essa equação fundamental da contabilidade que a gente sabe bem. Só lembrando, né, que né, na maior parte dos casos o ativo vai ser maior que o passivo. Então, por isso que ele fala aqui, né, que é a participação residual nos ativos, depois de reduzir os passivos. Só que se os passivos forem maiores que os ativos, aí a gente tem aquele caso de passivo a descoberto, né, tem um PL negativo, que o nome a descoberto é porque sobrou, né, sobrou passivo, então ele está descoberto. E aí a gente tem esse caso que é ruim, né? Quer dizer que a gente tem mais dívida do que, né, ali
ativos para pagar essas dívidas, e aí é uma situação de PL negativo, passivo a descoberto. Ah, então essa aqui está verdadeira. Próximo. Receitas são aumentos nos ativos. Legal. Né? Quando a gente tem uma receita, a gente pode aumentar o ativo, né? A gente é, tem ali um aumento no ativo que pode gerar uma receita. Redução nos passivos, né? Também, né? A gente pode gerar receitas reduzindo os passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, certo? Exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Tá, então aqui também parece correto, né? Porque ó, a receita pode acontecer de duas formas, né? Ou aumentou o ativo, né? A gente teve ali uma venda de estoques, por exemplo, né? E aí, né, prestação de serviços, né? A gente está aumentando ali os nossos ativos e gerando receita. A gente reduziu os passivos, né? A gente pagou ali algum tipo de passivo financeiro, né? De dívida, e a gente pode aumentar a receita. É, que vão aumentar o patrimônio líquido, né? Então, se está aumentando o ativo ou reduzindo o passivo, está aumentando o patrimônio líquido, né? Naquela equação fundamental lá, é, se aumentou o ativo ou reduziu o passivo, o PL está aumentando, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio, que eu comentei, né? Se a gente coloca, né, aporta dinheiro na entidade, isso não é uma receita, porque se fosse assim, toda vez que os donos integralizam o capital, geraria uma receita e distorceria o resultado. E não pode. Então, exceto contribuições dos detentores de direitos, né, dos donos, dos sócios, sobre o PL. Né? Então, aquela coisa, aumentar o PL não é necessariamente uma receita, mas aumentar um ativo ou reduzir um passivo pode sim, né, serem aumentos de receitas. E o contrário também é verdadeiro. Né? Reduções também nos ativos, ou aumento nos passivos, a gente tem ali despesas. Então, essa frase está verdadeira. Próximo. O recebimento por serviços que serão prestados no futuro gera o reconhecimento de receitas. Ó, então, também parecido com outros que nós já vimos, né? Ó, a gente já recebeu por serviços que vão ser prestados no futuro. E aí está falando que gera reconhecimento de receitas. É, aqui, né, tem que tomar cuidado porque, na verdade, não gera, né, o reconhecimento de receitas, porque a gente vai receber esses serviços no, fu- é, no futuro, e que serão prestados, né, no futuro. Então, na verdade, aqui está falso, né? A gente não gera o reconhecimento de receita nesse momento, somente quando de fato consumir ali, né? Quando consumir o, o prestar, né, o serviço, né, é que de fato a gente vai gerar receita, tá? Então aqui não gera reconhecimento de receitas. Próximo. O aumento de capital integralizado pelos acionistas gera o reconhecimento de receitas. Então, também a mesma coisa que a gente já comentou, se a gente está aumentando, né, o PL, integralizando o capital pelos sócios, isso é só um aumento de PL, né, que provavelmente vai aumentar ali o ativo. Pode sim reduzir o ativo, né? Pode ser o pagamento de alguma dívida, né? Alguma coisa do tipo, mas não vai mexer ali nas contas de resultado. Tá? Então, aqui também está falso, né? Ele não gera o reconhecimento de receitas, tá? Porque senão vai distorcer ali os resultados. Bom, vamos ver aqui os últimos testes, e aí a gente já parte para uma segunda parte. É, o que eu recomendo que vocês façam, né, eu devia ter falado isso no começo, mas eu recomendo que vocês façam. Leiam aqui, tá? Pausem o vídeo, deem uma lida, respondam, e depois voltem aqui para acompanhar qual que foi o resultado. Coloquem aí na velocidade de 1.5, 2, porque eu estou falando devagar exatamente para não gerar nenhuma tipo de confusão, tá?
Então vamos lá. Um exemplo de exposição a variações significativas no valor dos benefícios econômicos produzidos por recursos econômicos é, como eu estranho a frase, mas eu já vou voltar nela. Somente a entidade utiliza uma máquina alugada do fornecedor. A entidade utiliza um caminhão alugado de um fornecedor em conjunto com outros três clientes do fornecedor. Tá? Uma central de energia de um fornecedor provê luz para a entidade e para outras fábricas da região. Uma fábrica do fornecedor produz produtos de marca específica para a entidade, como também elabora produtos para o fornecedor vender para seus clientes. Então, assim, vocês estão vendo que são situações diferentes aqui, e basicamente o que a gente precisa analisar é um exemplo de exposições a variações significativas, tá? Então, é onde a gente está exposto, né, a potencialmente ter variações significativas no valor dos benefícios econômicos produzidos, tá? E aí ele repete recursos econômicos, fica estranho, mas basicamente a frase poderia terminar aqui, né? Então a gente tem que pegar um exemplo de um tipo de exposição que pode ser significativa no valor dos benefícios econômicos. Então, assim, do que eu vou receber. Aqui, qual que é o pulo do gato? É basicamente a gente tentar ver onde que a gente vai ter benefício econômico, onde a gente detém ali um produto, um serviço, um prédio, né? Um ativo que vai gerar benefício econômico e que a gente vai estar exposto a essas potenciais variações. Se vocês analisarem as situações, olha essa primeira. Somente a entidade utiliza uma máquina alugada do fornecedor, ó, somente a entidade. Então, assim, a gente está totalmente exposto, né, a essa máquina aqui, porque só a gente utiliza. Então, isso aqui já potencialmente é a resposta. Outra, a entidade utiliza um caminhão alugado de um fornecedor em conjunto com outros três clientes. Então, assim, a gente não está totalmente exposto aqui, né? Porque a gente não detém ali, né, o controle desse caminhão. A energia também de um fornecedor. De novo, a energia também não é um ativo, né? A gente não tem ali o único detentor, né? Não estamos expostos a variações desses benefícios econômicos. Na verdade, nem gera, né? Diretamente benefício econômico, né? E uma fábrica de um fornecedor que produz produtos, né, de marca específica para a entidade, mas também elabora produtos para o fornecedor vender para seus clientes. Então, assim, também a gente não é o único, né, exposto aqui nessas variações. Então, de fato, a resposta é a letra A, né? A gente está exposto a variações, sendo que só nós utilizamos essa máquina alugada do fornecedor. Então, é o nosso ativo. Lembrando que ativos, né, alugados, né, arrendados também são ativos, né? Devem ser caracterizados como ativo porque a gente detém ali a posse e estamos expostos nessas variações no valor dos benefícios econômicos. Bom, para uma próxima. Não representa um ativo da entidade, então a gente quer o que não é ativo. Vamos lá. Aquisição de ações de emissão da própria entidade. Então, quer dizer, a entidade está adquirindo ações que ela mesma emitiu. Compra de ações de uma companhia aberta, adiantamento a fornecedor para aquisição de matéria-prima e compra de uma patente. Então vamos de trás para frente, né? Compra de uma patente. Bom, patente é um ativo, certo? Se a gente comprou uma patente, a gente comprou um ativo. Então, isso aqui é um ativo. A gente adiantou a um fornecedor a aquisição de matéria-prima. Então, a gente pagou adiantado. Se a gente já pagou o fornecedor, a gente tem o direito de receber. Direito é ativo. Então, de fato, a gente tem aqui um ativo, né? A gente já tem um ativo dessa matéria-prima. Compra de ações de uma companhia aberta. Bom, ações também, né? Vocês sabem que são ativos. Então, se a gente comprou ações de uma companhia, a gente vai ter direito ali a receber dividendos, né? Dependendo da quantidade de ações, tem influência
significativa na companhia, então de fato é um ativo. Agora, a companhia adquirir ações que ela mesma emitiu é basicamente tirar ali do PL e colocar no ativo, certo? A gente vai reduzir, né, o caixa da entidade, adquirindo ações dessa entidade, é, mas que não vai ser um ativo, porque não gera benefícios econômicos para a empresa. Se você pensar, todos esses aqui geram, né? A patente gera benefício econômico, a gente adiantou o fornecedor, então a gente vai receber o benefício econômico da matéria-prima, a gente comprou ações da companhia, também recebemos os benefícios econômicos. Aqui a gente basicamente transferiu, né, de uma conta para outra, então não gera ali um benefício econômico, tá? Então não pode ser considerado um ativo. Próximo. É um exemplo de situação em que a entidade ainda não obteve benefícios econômicos e logo a obrigação não existe. Então, a gente quer procurar uma situação aqui que a entidade ainda não teve benefício econômico, então a obrigação ainda não existe, certo? A gente não precisa pagar nada ainda. Ó, o fornecedor entregou mercadorias para a entidade. Bom, o fornecedor prestou serviços para a entidade, né? As duas aqui são basicamente iguais. Assinatura de contrato de compra com o fornecedor. E o fornecedor passou os produtos para a entidade. Bom, essas duas aqui, né? Se o fornecedor já entregou as mercadorias para a entidade ou prestou os serviços, quer dizer que a gente tem ali de fato uma obrigação, né? A gente já recebeu, né, essas serviços ou mercadorias, então a gente precisa pagar. Então, de fato, gera assim uma obrigação. A assinatura de um contrato, bom, só assinar um contrato por si só, né, fazer um pedido de compra, é igual a gente viu, né, não necessariamente gera ali uma obrigação. A partir do momento que a gente receber, aí sim, a gente detém ali o controle, a gente tem uma obrigação para pagar. E o fornecedor passou produtos para a entidade também, né? Se ele já passou os produtos, se a gente já tem a posse desses produtos, aí a gente precisa considerar que já gera uma obrigação, sim. Tá? Então a gente quer o que não existe ainda, é essa assinatura de contrato de compra com o fornecedor. Bom, próximo. Opa, desculpa. Transação que não corresponde ao elemento de receita. Então, são alguns tipos de transação, mas que não é receita. Bom, prestação de serviço, a gente sabe que sim, gera receita, né? A gente, né, atividade fim da empresa ali, sei lá, de software, vendeu o software, né, prestou o serviço, vai receber, vai gerar receita. Venda de produtos é a mesma coisa. A gente vendeu ali, sei lá, um celular, carro, a gente também vai receber por esses produtos e vai gerar receita. A gente também, rendimento de aplicações financeiras. A gente deixou ali um investimento, aplicou um investimento, recebeu essas receitas financeiras, a gente tem ali as receitas de rendimentos. Agora, contribuições dos acionistas para o capital social, igual eu comentei, né? Só o acionista inserir mais dinheiro na organização não é receita, né? A gente tem que classificar como um aumento de PL, uma redução de passivo, um aumento de ativo, mas não é receita, tá? Não pode ser classificado ali nas contas de resultados. Então, essa é a letra D. Bom, beleza. Daqui a gente terminou essa primeira parte. Agora eu quero partir só para algumas questões que a gente tem ali no, pelo menos que caíram para mim, né, nos testes, para a gente poder fechar aqui essa primeira parte. Então, primeira questão: como os contratos executórios onerosos devem ser tratados na contabilidade? Então, só lembrando, né, que os contratos executórios onerosos, eles são aqueles que a gente precisa executar, ah, né, independente da situação. Então, por exemplo, se a gente fez um contrato executor oneroso com o fornecedor e ele aciona esse contrato, a gente precisa honrar com esse contrato para poder pagar essa obrigação, tá?
Mas vamos analisar aqui as alternativas e a gente já volta aqui para falar mais sobre ele. Então, como que esses contratos têm que ser tratados na contabilidade? Letra A. Devem ser registrados integralmente como passivos e ativos no balanço patrimonial. Bom, B. Devem ser registrados apenas quando a empresa começar a transferir o recurso econômico. Hum, não, não. Vamos lá. Apenas o valor do prejuízo deve ser reconhecido como um passivo, pois a obrigação presente de arcar com a perda já existe. Tá? Não devem ser registrados, pois são contratos executórios e somente uma norma específica poderia exigir seu registro. Então, o que eu estou entendendo aqui é que ele está querendo saber quando a gente reconhece, né, como que ele é tratado ali no início da, da, da assinatura desse contrato. Bom, como eu comentei, né, esse contrato aqui são aqueles tipos de contratos que eles podem ser executados a qualquer momento, que são, né, relacionados ali a obrigações. E quando a gente registra eles, a gente vai registrar somente o valor que está ali, de fato, exposto nesse contrato, né? A gente, né, não precisa registrar integralmente como passivo e ativos, ah, né? Não é só quando começa a transferir o recurso econômico, é de fato, né, apenas quando o valor do prejuízo deve ser reconhecido como um passivo, porque a obrigação presente de arcar com a perda já existe. Então a gente sabe que ele vai ser executado. Agora, quando que a gente não sabe, tá? Então a resposta aqui é essa letra C, tá? Então, contrato executório, né? Oneroso é isso. É um contrato que vai ser oneroso para a entidade, é uma perda ali que já existe. Então a gente tem que reconhecer ela no passivo. Bom, 2. Qual é a finalidade primordial dos relatórios financeiros de propósito geral, de acordo com a norma contábil? Bom, vamos ler aqui as alternativas. Então, a finalidade dos relatórios financeiros é atender a todas as necessidades de informação de todos os stakeholders da entidade, demonstrar que a entidade obteve lucro, independente de como esse resultado foi alcançado, fornecer informações exatas sobre o valor de mercado da entidade ou fornecer informações úteis para investidores, credores e outros credores na tomada de decisão de alocação de recursos. Bom, então aqui, basicamente, aquele primeiro slide que a gente viu de para que serve, né, o relatório financeiro. E, de fato, o relatório financeiro ele serve para fornecer informações úteis para investidores, credores, para eles poderem tomar decisão. Então, essa é a letra D. Fornecer informações úteis para os investidores, credores e outros credores. Acho que a professora até repete credores aqui, porque podem ser tipos de credores diferentes. Mas, de qualquer forma, é qualquer tipo de credor ali que precise tomar decisão para alocar recursos, né? Seja um fornecedor ou mesmo um banco, né? Ele precisa dos relatórios financeiros. Bom, 3. De acordo com a norma brasileira de contabilidade, NBCTG Estrutura Conceitual, passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Legal. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta apenas contas do passivo. Bom, então, vamos ver aqui contas que são do passivo. Debêntures não conversíveis emitidas, adiantamento de clientes, parcelamento tributário e empréstimos bancários. Beleza. B. Fornecedores, tributos a recolher, clientes e financiamentos. Bom, a gente já vê que, né, clientes, é, né, geralmente são uma conta de ativos ali, né? Então, são clientes a receber, né, geralmente. Então, isso já está errado. C. Despesas antecipadas, obrigações de leasing, provisão para férias e reserva de lucros. Bom, aqui a gente tem alguns erros, né? A reserva de lucros, né, é uma conta ali do patrimônio líquido e despesas antecipadas são ativos.
né? São despesas que a gente já pagou, que a gente tem o direito ali de poder receber, né? Essas despesas que foram antecipadas. Duplicadas a pagar, salários, tributos a recuperar e adiantamento de fornecedores. Bom, aqui também é a mesma coisa, né? Se a gente tem tributos a recuperar, né, é um ativo, né, um direito que a gente tem de receber esses tributos, e também adiantamento de fornecedores. Se a gente já pagou o fornecedor, a gente tem um direito de receber. Então, essa é também uma conta do ativo. Tá, então aqui só pode ser a letra A, que é debêntures não conversíveis emitidas, então são dívidas, né, que a gente emitiu no passivo. Adiantamento de clientes, então a gente já recebeu, né, ali dos clientes, então a gente tem a obrigação, né, de pagar, então é um passivo. Parcelamento tributário, então a gente tem uma dívida para pagar com o governo, né, e a gente parcelou esse tributo. E empréstimos bancários, né, que é geralmente a conta ali de bancos, desculpa, de bancos não, né, de empréstimos que a gente tomou com os bancos. Então, a letra A. 4. De acordo com a definição apresentada, uma receita é. Tá? Então, ele quer a definição de receita. Aumento nos ativos, tá? Redução nos passivos, que resultam em aumentos no patrimônio líquido, exceto aqueles referentes a contribuições de detentores de direitos sobre o patrimônio. Bom, então é exatamente a definição que a gente viu algumas vezes aqui. Mas vamos ver as outras. B. Somente aumentos nos ativos da entidade, como um empréstimo ou doação. Bom, então aqui tem alguns erros, né? Não é somente nos ativos, né? Reduções no passivo também podem ser receitas. Empréstimos não são contas do ativo, né? Empréstimo é um passivo. C. Uma redução nos ativos. Então aqui ele está invertendo, né, a ordem, né? Redução dos passivos pode ser uma despesa. Aumento nos passivos, também despesa, que resulta em redução no PL. A frase está correta se fosse para uma despesa, né? Uma despesa é isso, né? A despesa reduz o ativo, a gente reduz ali a conta caixa, por exemplo, para pagar um fornecedor, para pagar funcionários. Então a gente reduz ali a conta de ativos e aumenta a despesa. Aumentos passivos, então a gente tomou ali empréstimos, por exemplo, tem que pagar juros, então despesa. E reduz o PL, né? Realmente reduz o PL, né? Redução de ativo reduz o PL e aumento no passivo reduz o PL também, tá? D. Qualquer aumento no PL, incluindo contribuições de capital. Então, a gente viu que contribuições de capital não são receitas, não podem ser consideradas receitas, porque a gente não pode mexer na conta de resultado com o PL, tá? Então, a gente tem que classificar as contribuições de capital como aumentos nos ativos ou reduções nos passivos. Tá? Então, aqui é a letra A. E a última, a letra 5, desculpa, a questão 5, um dos pontos mais importantes do conceito de ativo é a distinção entre controle e propriedade. Qual a principal aplicação disso? Bom, então aqui basicamente a gente precisa ver, né, essa diferença entre o controle e propriedade, para a gente poder classificar ele como um ativo. Então, letra A. O ativo de uma entidade pode incluir itens sobre os quais ela não tem a propriedade jurídica, como know-how secreto ou estoques, de uma subsidiária no balanço consolidado. Tá, então, né, aparentemente, tá ok, vamos ver as outras. Um ativo só pode ser reconhecido se a entidade tiver a propriedade legal do bem. Então, a gente viu que, por exemplo, se a gente tiver um aluguel, né, de uma máquina e for exclusiva da empresa, ela deter ali a posse, né, não precisa deter a propriedade legal, já é um ativo da empresa. Então, essa a gente está incorreta. A contabilidade deve sempre registrar o bem corpóreo e não o conjunto de direitos que ele representa. Não, né, não precisa só registrar a entidade física ali daquele bem. A gente precisa colocar o conjunto monetário, né, de direitos que ele representa.
né? Não tem que colocar ali quantos quilos a máquina pesa. A gente tem que saber quanto que ela custa, né? Quais os benefícios futuros que ela pode gerar para a organização. A contabilidade reconhece ativos que não são de propriedade da entidade como um bem público. Bom, a frase estaria correta, né? Até aqui. Contabilidade reconhece ativos que não são de propriedade da entidade, pode ser, né? Mas bem público não. Então a gente não pode registrar ali, por exemplo, o ar. O ar, que é um bem público, não pode ser registrado na contabilidade. Tá? Então, de fato, aqui é A, né? O ativo de uma entidade pode incluir itens sobre os quais ela não tem a propriedade jurídica, como know-how, secreto ou estoques de uma subsidiária no balanço consolidado, né? Ela não tem ali, de fato, a posse jurídica, né? Não está no nome dela, mas é um ativo, né? São ativos porque a entidade controla, né? Ela controla esse know-how secreto, né? Ela tem acesso e ela pode vender, por exemplo, né? Utilizar ele, e os estoques subsidiários também, né? Estando no balanço consolidado, torna-se um ativo da entidade, né? Ela também controla esses estoques. Se ela, né, mandar a subsidiária vender esses estoques, a subsidiária vende e ela tem o controle e ela pode tomar essa decisão de vender, né, esse estoque, por exemplo. Então é classificado como um ativo, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado aqui, consegui ajudar vocês um pouquinho com essa parte de receita. Tentei pegar o máximo de exercícios para a gente poder discutir. E os próximos vídeos vão ser mais ou menos nessa linha, tá? Eu passando alguns slides de teoria, né? Acho que os próximos a gente até vai começar, talvez, com a teoria, com essa última parte que eu passei aqui, mas a gente vai começar com ela nos próximos. E depois a gente vai partir para os exercícios em sala que a professora fez com a gente, tentando resolver aqui com vocês também um pouco desses exercícios, tá? É, E aí, quando for exercício de conta, eu vou mostrar aqui no slide como que é essa conta, ou eu mesmo vou escrever aqui para a gente poder ir fazendo juntos, tá bom? Então, talvez o segundo vídeo não seja tão longo, tenha mais ou menos essa duração de meia hora, 40 minutos, mas os próximos talvez sejam um pouquinho mais longos ali de uma hora, tá? Mas é isso, espero que ajude vocês e vamos lá. Valeu, pessoal. Um abraço, até mais.